Olá, queridos, tudo bem com você? Que bom ter você aqui no nosso plano de leitura bíblica, Bíblia em um ano. Quanto mais você se expõe à palavra, mais Deus pode afetar a sua vida de uma forma positiva. Jesus mesmo disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, parabéns para você que está vindo até aqui com a gente. Afinal de contas, hoje nós estamos no nosso 8º dia de leitura bíblica e nós vamos avançar. Corre lá então, nós vamos para o livro de Lucas, capítulo de número 8. Não é? Não, hoje é o nosso 7º dia, eu falei errado aí. 7º dia, mas bora lá, Lucas capítulo de número 8, a partir do verso de número 26. Bora lá, fica firme e forte, chama pessoas para participar com você, marido, esposa, amigo, primo, para que eles também possam receber tudo aquilo que Deus tem para eles, tá bom? Então Lucas 8, a partir do verso número 26, ele vai dizer assim, então, ó. Navegaram para a região de Gerazenos, ó, só lembrando, hoje a gente está aqui com o NVI, tá bom? É a versão que a gente vai ler hoje. Que fica do lado do lago, de frente da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro de um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e vivia em casa alguma, mas no sepulcro, estava lá no cemitério, né? Quando viu Jesus, gritou e prostrou os seus pés, disse em alta voz: "O que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não venha me atormentar", pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio para lugares solitários. Verso 30, Jesus então lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele disse: "Legião." Respondeu então ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e implorava que não o mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu a permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se do precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogaram. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram de fato na cidade aos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído o demônio estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Ao invés da galera ficar feliz porque o cara foi liberto, o povo estava com medo aí, ó. Verso 36. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado foi curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos, suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele então entrou no barco e regressou. Olha que coisa doida, tem gente que não desfruta de tudo aquilo que Deus tem porque tem medo do sobrenatural. Irmão, para de ter medo da irmãzinha do coque. Não é verdade? Recebe aí de Deus, se ela vai profetizar aí. Se for de Deus, recebe. Se não for, deixa pra lá, mas não fica com medo não. E ele continuou, 38. O homem de que havia saído os demônios suplicavam-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: "Volte para sua casa e conte o quanto Deus lhe fez." Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. O poder versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali uma certa mulher que há 12 anos havia sofrendo de uma hemorragia. Gastara tudo quanto tinha em médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. Nossa, como eu gosto dessa história. Verso 45. "Quem tocou em mim?" perguntou Jesus. Como todos negaram. Pedro então disse: "Mestre, a multidão está te aglomerando e te comprime." Mas Jesus disse: "Alguém me tocou, porque eu sei que saiu de mim poder." Uau! Todo mundo tocando ele, nada acontecendo, mas uma mulher tocando em fé, algo sobrenatural aconteceu. Ei, irmão, não é só sobre fazer, é sobre fazer com fé. E ele diz no verso 47, então a mulher, vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: "Filha, sua fé te curou, vá em paz." Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: "Sua filha morreu, não te incomode mais, mestre." Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada."
Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela, e ele disse: não chorem, ela não está morta, mas apenas dorme. Todos então começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito voltou para ela, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse o que tinha acontecido. Gente, o povo muitas vezes fala: é o fim, não vai dar. Quando Jesus está no negócio, irmão, fala para você: nunca é o fim. Ele pode fazer milagres sobrenaturais. Agora vamos lá dar continuidade à nossa história de Gênesis. Nós começamos a ver lá as promessas, não é, de Abraão, Deus falando para ele sair da terra, da parentela e ir para o lugar onde ele ia mostrar. E nós vamos agora de Gênesis 13, então, e ele diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe com a sua mulher e tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como prata e ouro, e ele partiu de Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentar. Gente, você já imaginou isso? A pessoa tem que sair, tem que mudar, porque ela tem tanta coisa, mas tem tanto bem, né, que a terra não consegue suportar. É tanto gado que não tem comida para todo mundo. Meu Deus, não tem pasto para pastar. É isso que acontece quando você, querido, ouve uma direção de Deus e você segue. E aí ele continua dizendo no verso 7: por isso surgiu uma desavença entre os pastores e rebanhos de Abraão e Ló. Nessas épocas os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: para que não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu o vale do Jordão e todo bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito, e isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. 11. Ló escolheu então o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o próximo lugar, próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E disse então o Senhor a Abraão: depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre e Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Gente, vou falar uma coisa para você. A bênção já estava acontecendo e Abraão, no caso, que ele ainda não tinha mudado o nome, ainda nem tinha desfrutado, né, de tudo que Deus tinha, porque se você lembrar, a Bíblia diz que ele tinha que deixar todo mundo, não era para ele ter levado Ló, né, mas ele levou. E aí o que aconteceu? Quando de fato ele abandonou toda a sua família, foi só com a sua esposa, a bênção se manifestou. Ei, cumprir aquilo que Deus está falando pela metade vai fazer com que você não desfrute de tudo aquilo que Deus tem na totalidade. Fidelidade precisa ser algo real e completo. Então vamos lá, Gênesis 14 agora, hein, ó. Naquela época, Rafael, rei de Sinear, Erioque, rei de Elazar, nossa, agora é falar em línguas, hein, ó. Kedorlaomer, meu Deus, nunca vi esse nome, Kedorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma contra Birsa, rei de Gomorra contra Sinabe, rei de Adimá contra Semeber, rei de Zeboim contra o rei de Belá e Zoar. É tudo nome aí para filho, dá para ter 200 filhos, 200 netos, né? Tanto nome aí, 3. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que o tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An e os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até El Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Enmispate,
que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e os amorreus que viviam em Hazazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, Zeboim, Belá, Zoar, marcharam em posição de combate no vale de Sidim, contra Querdalaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar. Em quantos reis encontram? Eram 4 reis contra 5. Né? A língua fica até doidona para ler aqui a cabeça também. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços, restantes escaparam para os montes. 11. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com mulheres e o restante dos prisioneiros. Meu, Deus estava junto, as coisas prosperavam. Ele diz 17... Voltando a Abrão da vitória sobre Querdalaomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus, o Altíssimo, trouxe pão e abençoou Abraão, dizendo... Gente, quando a gente fala sobre Melquisedeque, tem 2 citações sobre ele, se eu não me engano, 3 no máximo, né? E a gente vai ver só esse cara aparecendo porque é uma figura de Cristo, né? A Bíblia mesmo vai dizer, né, que Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque, não de um sacerdote levítico, como a gente vai ver mais pra frente lendo aqui. E ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou correia da sua sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci, Abrão. Nada aceitarei a não ser que os meus servos, o que os meus servos comeram, e a porção que pertence a Ner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Gente, que coisa doida, né? Essa consciência de Abrão, que ele não precisava de fato, né, das coisas dos ímpios para prosperar. Ah, que visão maravilhosa isso, né? A gente pode acreditar em Deus, confiar em Deus e tudo vai acontecer. Ele é a fonte da nossa provisão. E agora Salmos, capítulo de número 7, né? Os primeiros salmos são bem pequenininhos, né? Salmos, capítulo de número 7. Ele vai dizer assim, ó: Senhor meu e Deus meu, em ti me refugio. Salva e me livra de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedaçem. O cara só estava nas perseguições aí, né? E ele diz assim, ó, 3. Senhor meu, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me meu inimigo até me alcançar, no chão me pisoteie, ou aniquile a minha vida, lançando-me a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te o teu furor contra os meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a sua justiça. Reúnam-se os povos ao seu redor, das alturas reina sobre eles, o Senhor a quem julga seus povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade, Deus justo, que sonda as mentes e os corações. Dá a maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas suas mãos, Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e aponta. Prepara suas armas mortais e faz com que suas setas flechas flamejantes cheguem. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que o fez. Ó, cuidado aí, você que está tentando aí passar o pé nas pessoas, aquilo que você planta, você colhe. 16. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a própria cabeça. E ele diz no 17, darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. A gente percebe aqui, não é, que é um homem de fato, né, escrevendo aquilo que ele precisa de Deus,
pedindo a Deus que de fato venha em favor dele. Não é trabalhe, vence seus adversários, porque diante da força humana ele não conseguiria. Talvez, querido, você possa estar passando por situações assim no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja ou em qualquer área, na sua família, com seus filhos, e tudo que você precisa é pedir a Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer, e eu tenho certeza que grandes livramentos virá e a bênção se manifestará de forma total na sua vida. Amém? Que bom que você ficou até aqui. Se você acompanhou aqui toda a leitura, escreve para mim aqui, ó, mais um dia abençoado. Escreve aí nos comentários aí, ó, mais um dia abençoado. E eu tenho certeza, querido, que vai ser assim. E antes da gente terminar, eu gostaria de orar de fato por você. Amém? Pai, eu quero render graça ao Senhor pela vida de cada pessoa que tem nos acompanhado, que tem pegado junto nesse propósito, Bíblia em um ano. Que cada verdade, Pai, que nós estamos lendo a cada dia, possa levantar cada homem e cada mulher. Nós declaramos mesmo famílias sendo afetadas, o Senhor mudando a condição financeira, prosperando os teus filhos. Declaramos que no ministério, Pai, eles irão desfrutar de uma unção ainda maior, que a fé possa ser multiplicada. Obrigado, Pai, porque o Senhor prometeu e o Senhor é aquele que cumpre. Nós declaramos, Pai, mais um dia onde essa palavra vai entrar no coração e vai criar uma estrutura sólida dentro de cada um dos meus irmãos. Eu oro para que a verdadeira alegria, a paz transborde no coração. Aquilo que já está dentro, Pai, venha para fora e produza bênçãos e mais bênçãos na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço por boas novas. Amém. Amém, querido. Deus vai fazer coisas lindas através da sua vida. Fica firme, fica forte, se expõe a palavra e se prepare, porque o melhor de Deus está por vir. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, ativa o sininho para te avisar, siga nas nossas redes sociais, Leandro Machado, lá no Instagram, no Facebook, procura também no Instagram, Namoro Fast Food, não é o meu livro, acessa lá, www.namorofastfood.com.br, eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado pela leitura, amém? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.